Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue reinando sobre sua vida. O dia amanhece e anuncia que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade. Na manhã desse domingo, nós queremos nos preparar para adorar a Deus, pois fomos criados para isso. O tema do culto dessa manhã é a fé demonstrada em boas obras. Todo terceiro domingo do mês é o domingo que nós trazemos diante do Senhor alimentos que depois são direcionados para atender famílias necessitadas. E nós queremos nesse dia, então, nesse terceiro domingo, enfatizar os nossos ensinos bíblicos sobre a generosidade e a bondade, que sempre fez parte como marca fundamental do povo de Deus que vive pela fé em Jesus. A fé demonstrada em boas obras, ela revela um correto entendimento acerca da bondade de Deus. Nós vamos iniciar, então, o culto dessa manhã, lendo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, os versos de número 4 a 10. Efésios 2, de 4 a 10, a palavra de Deus diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Nesse momento vamos louvar ao Senhor, bendizendo o seu santo nome, dizendo que somente em Jesus nós somos salvos apenas por Ele. A nossa fé está firmada nele. Louvemos ao Senhor. Só em Jesus, meu Redentor.
A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com Ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, louvamos o Teu santo nome, Pai, nesta manhã, dia dedicado à Tua adoração, Pai. Agradecemos pelo privilégio que Tu nos dá, ó Pai, de podermos com liberdade adorar o Teu santo nome. Agradecemos por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, por todas as bênçãos que Tu tens derramado diariamente, a todo instante sobre nós, ó Pai. Te entregamos, ó Pai, o culto que prestaremos a Ti, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra, Pai. No nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. A fé demonstrada em boas obras deve ser canalizada a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos fazer a leitura em Gálatas, capítulo 6, versículos de 1 a 10. Gálatas 6, versículos de 1 a 10. A palavra de Deus diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, senão desfaleceremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém. Vamos ter um momento com oração pastoral. Senhor Deus, queremos apresentar diante de Ti nesse instante, como temos feito a cada domingo, em nosso momento solene em que nos reunimos para Te adorar,
Viemos aqui também te suplicar graça, misericórdia, sobre a vida de pessoas que estão passando por momentos difíceis, como a Tua palavra mesmo diz. Devemos fazer o bem a todos, mas especialmente os da família da fé. E todos aqueles que têm se achegado a nós e que nós tomamos conhecimento, nós queremos, ó Deus, te pedir que venhas abençoá-los. De maneira muito especial, nessa época de pandemia, nós queremos pedir que o Senhor abençoe aqueles que estão enfermos. Pessoas, ó Deus, tanto envolvidas na nossa igreja ou que são de conhecimento dos membros da nossa igreja e acabam nos pedindo para orar por eles. E nós queremos apresentar diante de Ti algumas pessoas, as pessoas que estão nos hospitais nesse momento, aqui no Hospital de Canoas, no Hospital de Cachoeirinha, de Porto Alegre e de toda a nossa região metropolitana, que estão internados, alguns vivendo momentos difíceis por causa dessa pandemia. Lembramos de interceder pelos nossos irmãos de armas, Luciano, pela Miranda, Leonardo, também pela Quênia, que foram pessoas acometidas com Covid-19. Rogamos que o Senhor queira restaurá-los, curá-los, abençoá-los. Também te pedimos, ó Deus, por aqueles que estão enfrentando outras enfermidades, que infelizmente não temos apenas essa agora, mas temos muitas outras enfermidades. Pedimos pela nossa pequena Mariana, pedimos, ó Deus, pela vida do nosso irmão Isaac, e por tantos quantos se encontram enfermos, para que o Senhor estenda sobre eles o teu favor e queiras restaurá-los. Também oramos por aqueles que estão desempregados, ó Deus, para que o Senhor lhes abra uma porta de trabalho. Aqueles que tiveram suas empresas com uma produção diminuída, tiveram que mandar funcionários embora, pessoas que tiveram, ó Deus, sua renda comprometida. Tem misericórdia, ó Deus, que no meio dessa crise o Senhor tenha compaixão de nós, para que em todo esse tempo possamos confiar em Ti e perceber o Teu cuidado em nossas vidas. Oramos para que o Senhor abra a porta de emprego para aquele que está precisando e assim nós possamos ver dias melhores surgindo. Abençoe a Tua igreja, abençoe a cada um de nós, estenda o Teu favor, ó Deus, sobre as pessoas que cada um que ora conosco nesse momento também lembra, que a bênção do Senhor esteja sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Todo terceiro domingo do mês, então, nós costumamos, esse seria o momento de trazermos as ofertas das primícias, alimentos que trazemos para compor cestas básicas, para ajudarmos instituições e pessoas que estão passando por momentos mais difíceis. Você poderá fazer isso, fazendo suas entregas, informando a nossa junta diaconal, e os nossos diáconos irão recolher na sua própria casa. Basta entrar em contato com qualquer um dos diáconos da IPC, e ele vai até a sua casa retirar as suas doações. Agora, se você quiser fazer uma doação específica para esse fim, você também pode usar a conta da Igreja Presbiteriana de Canoas e fazer a sua oferta de amor nesse momento, bem como a entrega de seus dízimos, como os membros da igreja já estão fazendo. Vamos louvar a Deus, porque toda entrega que nós fazemos, na verdade, é porque nós queremos servir a Deus, louvar a Deus, bendizer o seu santo nome. Vamos fazer isso com 2 cânticos congregacionais. Sonda-me, Senhor, e me conhece.
Todo ser que vive. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés.
A fé, demonstrada em boas obras, transborda em riquezas de generosidade. Vamos ter nesse momento uma oração pelas crianças. Capítulo 6 de Efésios, os 3 primeiros versículos dizem assim: Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Que conselho maravilhoso para as nossas crianças. E nesse momento eu gostaria de orar pelos nossos pequenos. Feche seus olhos e ore comigo. Bondoso Deus, nós louvamos, ó Pai, pela vida das nossas crianças, ó Pai, as crianças aqui da IPC, Pai. Te louvamos, ó Pai, pelo privilégio que elas têm de, desde a mais tenra idade, ó Pai, poderem ser criadas, ó Pai, nesse ambiente pactual, ó Pai, nesse ambiente do Teu povo, Pai, aprendendo da Tua palavra, aprendendo, ó Pai, a viver de acordo com a Tua vontade, Senhor. Também oro, Pai amado, pelos pais, ó Deus, dos nossos pequenos, para que compreendam a responsabilidade que têm, ó Pai, de plantarem a boa semente do Evangelho no coração delas, ó Pai. Abençoa-as, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nesse momento nós ouviremos um cântico especial. Chamado que um dia tu fizeste a mim e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. O chamado que um dia tu fizeste a mim e ao qual sem hesitar eu disse sim.
Nesse momento nós vamos meditar na palavra de Deus e eu convido a todos para refletirmos no texto de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, eu farei a leitura dos versos 8 a 17. Acompanhe a leitura que farei da palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi, chama esta sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Esse dissera ao seu moço, dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Geazi respondeu, ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu, chama-a. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta, por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Amém. Existem coisas que a gente faz que a gente não tem ideia de quais serão os resultados. O escritor de Eclesiastes diz, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Ações que a gente faz sem esperar nada em troca e de repente você percebe que muitas destas coisas retornam. Como a própria lei do semeador, o que muito semeia, muito colhe. Semeou coisas espirituais, colheu coisas espirituais. E nesse texto nós temos, mais uma vez, essa verdade estabelecida. Alguém que foi impactado pelo amor de Deus, que entendeu a bondade de Deus, e agora essa pessoa reflete esse caráter transformado dos filhos da aliança. Eu estou falando então aqui dessa mulher sunamita e do que aconteceu com o profeta Eliseu dos seus dias. É muito interessante, esse texto, ele me chama muita atenção, porque você pode olhar que Eliseu era um grande homem de Deus, ele está atuando em vários lugares, Deus o usa de maneiras poderosas. Se você olhar o contexto anterior, você vê Eliseu, que é o substituto de Elias, e esse homem faz grandes sinais. Logo aqui, no capítulo 4 mesmo, os versos iniciais de 1 a 7, havia uma viúva que não tinha mais condição nenhuma e estava enfrentando um momento muito difícil, e ele então conversa com aquela mulher que estava desesperada, e ele pega o que aquela mulher tinha e ele pede várias vasilhas, e há um grande milagre ali, onde o azeite não para de jorrar, até que ela conseguiu pagar todas as suas dívidas. Quando não tinha mais vasilha, o azeite parou. Ela pegou o dinheiro, pagou tudo e ficou feliz ali, reconhecendo ali que estava o homem de Deus. Então, um homem que está sempre agindo. Você olha, depois dessa passagem que nós lemos, as pessoas dizendo, a morte na panela, o povo estava passando uma fome, tempos difíceis, mas o profeta passa por ali e muda todas as coisas. É uma das primeiras histórias de multiplicação de pães que nós temos, está ali, no capítulo 4, versos 42 e seguintes. O texto diz que eles comeram e sobrou.
Capítulo 5 mostra que Eliseu foi usado por Deus para que o Naamã pudesse também ter sido curado de sua lepra. Essa é uma história conhecida. E muitas outras histórias nós temos do profeta Eliseu agindo em favor do seu povo. Mas esse texto que nós lemos é diferente, porque é o momento em que alguém age com boas obras em relação àquele que sempre está fazendo para os outros. O tema do nosso culto é uma fé demonstrada em boas obras. E como nós já lemos hoje aqui, nós fomos criados para boas obras. A fé verdadeira é uma fé que frutifica e que é demonstrada através de boas obras. E aqui nós temos mais uma vez um belo exemplo de uma mulher que desenvolveu boas atitudes para com o profeta de Deus, para com aquele que está sempre fazendo para os outros. E ninguém está pensando muito nele aqui. Mas essa mulher prestou atenção no que acontecia. Eliseu costumava passar ali por Sunem. Tinha uma mulher rica. O texto diz que ela o constrangeu para que ele entrasse e comesse pão. Eliseu então ia lá, devia ser muito educado, certamente, como profeta de Deus. Toda vez que passava por ali, ele tinha um lugar onde ele podia ter uma boa refeição. Imagine só, as histórias que ele conhece do seu antecessor, de Elias, era de muitas vezes comer carne de urubu, que o urubu trazia, os corvos traziam para ele, bebendo água da torrente, aquela água barrenta, ou às vezes na casa de uma viúva que não tinha muita coisa, e agora ele, como o discípulo de Elias, esse homem agora está na casa de uma mulher rica, abastada, que bota lá alguns cookies, uma chimia, quem sabe uma cuca especial alemã, aquelas coisas deliciosas ali. Ó, meu querido, você está aqui, por favor, pastor, profeta, olha aqui que a gente separou para o senhor aqui. E aí, quando ele ia embora, que ele seguiu o caminho, ela conversava com seu marido e dizia: eu vejo que esse homem que passa entre nós é santo homem de Deus. E aí ela teve uma ideia. Uma mulher prudente e sábia como essa, acabou fazendo planos junto com seu marido. E ela, então, lhe propôs: vamos fazer um pequeno quarto, uma suíte, obra de pedreiro. Vamos chamar o Josué para fazer aqui um trabalho, construir aqui uma obra bonita de pedreiro. Vamos colocar ali assim naquela suíte uma cama, vamos colocar uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Se fosse hoje em dia, ia dizer, vamos botar o sinalzinho do Wi-Fi ali, vamos botar um frigobar, um ar-condicionado aqui por causa do calor, vamos deixar aqui assim uma toalhinha com sabonete, chuveiro elétrico ali. Fez uma suíte para receber o profeta. Ela não tinha necessidade disso para usar para outra coisa. Ela viu aquele homem de Deus e ela fez esse plano. Vamos fazer isso. E o homem, marido dela, não teve nenhuma objeção. O texto então diz que fez e ali ele começou. Então toda vez que passava por aquela cidade, ele parava e ficava por ali. Isso constrangeu o coração do profeta Eliseu. Ele começou a conversar com o seu moço, porque agora o moço é favorecido também. Porque esse profeta parou ali, jazia junto, comia das mesmas finas iguarias, podia descansar ali também. O texto diz que ele, preocupado, ele fala: essa mulher é muito bondosa, manda ela vir aqui, vai lá, chama ela ali. Aí quando ela vem, fala: olha, eu tenho visto, olha a expressão do verso 13, tu tens nos tratado com muita abnegação. Porque ele não via isso, ele não viu isso em Israel, ele não viu isso em canto nenhum. Mas a atitude dessa mulher, que a gente nem sabe o nome aqui, só sabe que ela era de Sunem, a mulher sunamita, essa atitude mexeu com ele. Ele vai lá então fala: ó, preciso pagar esse favor que você me tem dado. O que eu posso fazer por você? Me diga aí. Diga alguma coisa aí. Alguma coisa que eu posso conversar com o rei a teu respeito, com o comandante do exército. Tem alguém que está dando trabalho por aqui, que precisa mandar prender. Vocês estão precisando de alguma autorização aqui para construir alguma coisa? Está com alguma dificuldade aí no pagamento de impostos? Alguma coisa que eu possa ajudar? Me diga aí que eu vou ajudar. E aí a resposta dela: olha, eu não preciso de nada. Foi isso que ela quis dizer. Obrigado pela sua preocupação.
Eu habito no meio do meu povo, eu não tenho que ir embora, não tenho que pedir autorização para viajar, eu estou no meio do meu povo, estou muito bem, não precisa de nada. Mas isso deixou o profeta ainda preocupado. E o secretário dele, o Geazi, espertinho ali, falou, olha, essa mulher não tem filho, o marido dela já é velho, eu acho que eles não podem ter filho. Aí o Eliseu, já sei então. E aí ele declara para aquela mulher, daqui a 1 ano, você abraçará um filho. Esse era um sonho que talvez ela teve há um tempo atrás, mas que ela já tinha sepultado. Ela disse, isso aqui não é para mim, não consegui, não tinha esses avanços tecnológicos que a gente tem hoje em dia, que pudesse favorecê-la. Então ela disse, não tenho o que fazer, tinha se acostumado com aquilo. Mas agora, diante dessa palavra do profeta, aquela mulher reacendeu, diz, não minta para a tua serva, não diga uma coisa, não brinque, é como se estivesse dizendo, não brinca com essas coisas sérias. Que história é essa? E aí o texto simplesmente resume dizendo que 1 ano depois, a mulher concebeu, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Meus irmãos, essa história traz princípios muito importantes para nós. Como temos falado já durante todo o culto, a fé demonstrada em boas obras, a fé verdadeira, uma fé operosa, ela pode e deve agir em algumas direções. A primeira coisa que eu queria destacar desse texto, então, da boa obra daquela mulher, é a generosidade. O verso 8 diz que ela era uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Geralmente a gente diz assim, rico não quer nem ajudar os outros. Tem tudo e não ajuda ninguém. Mas não foi bem isso que aconteceu. Existe sim gente rica e gente bondosa, gente generosa, que tem muito e que ajuda com o que tem. Do mesmo jeito que tem gente pobre e que de sua pobreza demonstra a riqueza de sua generosidade, como a gente tem o caso, por exemplo, das igrejas da Macedônia. Mas aqui o texto faz referência a essa mulher. Antes de prosseguir, também tenho que dizer que existem sim muitos ricos soberbos, muitos ricos que não têm nenhum interesse de ajudar ninguém, como também tem alguns pobres soberbos que nunca querem receber ajuda de ninguém. Então, existe coisa boa e coisa ruim de todos os lados. O rico e o pobre se encontraram e ambos fez o Senhor. Então, o que eu quero destacar dessa mulher é que ela agiu com tamanha generosidade ao ponto do texto dizer, ela o constrangeu. Você sabe o que quer dizer essa ideia de constranger? Sabe quando a pessoa age com tanto amor, com tanto carinho numa direção, que a pessoa fica, ai meu Deus, mas não precisava, meu Deus do céu, para que tudo isso? 4 costelas assadas só para mim, não dá, já vai ficar para o almoço da manhã, mas muito obrigado. A pessoa ficou constrangida com aquele ato dela de preparar uma comida, porque ele está acostumado a ir para um canto, a parar debaixo de uma árvore, tirar umas frutinhas ali, comer, ou às vezes até nem ter o que comer, e estava andando para lá e para cá, agora pousa ali e é constrangido a comer pão. Eu acho muito bonito, porque existem muitas servas de Deus que agem com esse tipo de bondade, como dessa mulher. Nós temos, por exemplo, a história de Lídia, recém-convertida, mas que constrangeu o apóstolo Paulo na ocasião em que ele estava lá, em Filipos, e as demais pessoas, para que fosse a sua casa. Não, eu quero cuidar de vocês, e deu comida para eles, e cuidou, constrangendo ele pela sua atitude. Minhas irmãs e meus irmãos, eu queria dizer uma coisa para vocês, eu queria desafiar vocês a constranger os seus semelhantes com generosidade. Assim como essa mulher constrangeu ali Eliseu por uma boa obra, através de uma boa obra, que o próprio Eliseu reconhece dizendo, essa mulher tem nos tratado com muita abnegação. A primeira coisa que, antes mesmo do quarto, eu vou chegar lá depois, na suíte pastoral que ela fez no fundo da casa, para receber ali. Mas é só a primeira parte aqui, o verso 8, nesse primeiro momento em que, quando ele passava, vem por favor, vamos almoçar no restaurante Sunamita, aqui, vamos ficar aqui em casa. E ele se sentia constrangido por tamanha bondade e abnegação. E eu queria dizer isso para vocês, constranja seus semelhantes
Constrange as pessoas com generosidade. Não constranja com palavrões, com palavras grosseiras, ou tentando botar a pessoa em aperto, ou expondo os outros. Tem gente que constrange os outros assim. Mas aqui o texto dá a ideia de alguém extremamente generoso. Então, haja com essa generosidade. Isso é um princípio bíblico. Nós vivemos uma sociedade materialista, onde as pessoas têm esquecido o que é ser generoso. E a gente precisa aprender a ser assim. Sabe por quê? A Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele demonstrou um amor também constrangedor. A Bíblia diz, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Cristo se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele provou o seu amor para conosco, Ele nos constrange com o seu amor. Acabei misturando 2 versículos aqui, mas a ideia é a mesma, de que Ele prova o seu amor, nos sentimos constrangidos com a sua bondade, com o seu amor para conosco, e aqueles que são alvo do amor de Deus devem refletir isso. A fé verdadeira, que é demonstrada em boas obras, nada mais é do que um reflexo. Eu fui agraciado por Deus, eu quero ser grato. Eu recebi perdão, eu vou perdoar. Deus foi muito generoso comigo, eu quero transbordar de generosidade. E eu queria desafiar vocês a constrangerem as pessoas, os seus semelhantes, com atitudes de generosidade. Você já fez isso alguma vez? Você tem pensado nos outros de alguma forma? Nessa época de pandemia, o que você acha que as pessoas estão precisando e que você podia fazer? O que você já fez? Eu não quero que você venha contar aqui, mas eu queria que você refletisse sobre isso. Porque às vezes a gente está tão ocupado pela agenda que o mundo coloca para nós, e a gente fica só fazendo coisas para sermos generosos conosco mesmo. Mas muitas vezes não demonstramos isso para com outras pessoas. E nós precisamos resgatar esse princípio que faz parte, é uma característica importante do povo de Deus. Uma segunda coisa que eu queria destacar nesse texto, a fé demonstrada em boas obras, versículo 9, ela nos leva a reconhecer quem são os verdadeiros servos de Deus. Olha o que acontece, verso 9. Ela disse ao seu marido, vejo que esse que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Ela não falou isso para o Eliseu. Com quem foi que ela falou isso? Ela disse ao marido, sabe aquela hora assim que todo mundo foi embora, você lavou os pratos, vai fechar a porta para dormir, e deita os dois na cama assim, amorzinho, o que você acha desse homem que sempre passa aqui? Quem? O reverendo Eliseu? Sim, o que você acha desse irmão? Você não acha que ele é um santo homem de Deus? Aí o marido, é verdade, você tem razão. É um santo, ou seja, ela antes de fazer qualquer coisa, ela reconhece isso em seu coração. E eu queria desafiar você, pegando esse princípio aqui, quem você já reconheceu dentro do seu coração como os verdadeiros servos de Deus? Existe alguém que você reconhece como uma verdadeira serva de Deus? Aquela irmãzinha é uma verdadeira serva de Deus. Olha, aquele momento que você para, é seu momento de reflexão, não é ninguém te dizendo. Você parar assim, olha, eu vejo que aquele irmão, aquele diácono, olha, é um santo homem de Deus, nunca vi igual. Aquele presbítero, olha, nunca vi igual. Olha, eu gosto daquele pastor, mas fulano eu vejo, meu Deus, é um santo homem de Deus. Você tem várias pessoas que estão exercendo funções e tal, mas você fala, olha, eu já vi vários adolescentes, mas aquele menino ali, aquela adolescente ali, é um santo homem de Deus, uma santa guria de Deus. Você faz isso em algum momento? Reconhece dentro do seu coração? As boas obras vão surgir porque Deus coloca boas obras para a gente praticar. Nós lemos isso já aqui em Efésios 2:10. Deus prepara boas obras diante de nós. E quando é que a gente vai pisar nelas? Para a gente caminhar sobre elas, para a gente praticar elas. Quando a gente começar a refletir no nosso coração, reconhecendo no nosso coração quem são os verdadeiros servos de Deus. Nós precisamos fazer isso.
Você só vai conseguir reconhecer pessoas que são de Deus na sua vida se primeiramente você reconhecer quem é Jesus Cristo. Você olhar assim e falar, olha, meu Deus do céu, não conhecia Jesus, Ele é tudo para mim agora. Quem reconhece quem é Jesus e a obra que Cristo fez, vai aprender a reconhecer seus discípulos. Agora, quem ainda não reconheceu quem é Jesus e não se dispôs a deixar tudo para segui-lo, não vai fazer isso. Agora, aqueles que forem impactados pela bondade de Deus, pela generosidade de Deus, pela superabundante graça de Deus, e reconhecem em seu coração que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, eu sou servo de Deus, eu quero viver para Ele, porque Ele deu tudo que Ele tinha para mim. Quando essa pessoa que vive diante de Deus, ela vai começar a olhar para os lados assim, você também é um homem de Deus. Aquela irmãzinha é uma santa mulher de Deus. Essa pessoa, porque às vezes a gente deixa de reconhecer, e a falta do reconhecimento é também ingratidão. A verdadeira gratidão se expressa na lembrança daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz, e das pessoas que Deus bota no nosso caminho. Quem sabe você precisa parar uma hora assim, olhar para a mãe, e dizer, mãe, a senhora é muito bondosa, a senhora me aguentou fazendo isso e isso. Olhar para o pai, se ainda estiver vivo, e falar, meu pai, o senhor, não existe alguém como você assim não. Quem sabe olhar para o seu marido, reconhecer no coração, olha, tem muitos maridos, mas eu nunca vi um marido como você. O marido olhar para a esposa e reconhecer as coisas que ela faz, o que ela é, quem ela se tornou. Esse tipo de atitude é uma atitude que nem sempre nós paramos para pensar e fazer. Mas a Sunamita nos ensina pelo seu exemplo. Quem são as pessoas que vocês já reconhecem? Você só vai reconhecer os outros servos de Deus se primeiro reconhecer Jesus Cristo. E perceber quem Ele é, o que Ele fez por nós, e então o seu coração vai olhar para as outras pessoas, e aí vai para a terceira parte agora. Versículo 10. Agora, terceira coisa aqui, a fé demonstrada em boas obras. O que vai acontecer? Verso 10 diz que ela fez um plano. E disse, vamos fazer lá aqui em cima, um pequeno quarto, obra de pedreiro, vamos fazer ali uma suíte, vamos botar ali, para quando ele chegar para cá, ele se retira para ali, dorme melhor do que dormir aqui no sofá, do que ficar aqui assim apenas no celeiro, não sei onde é que ele estava dormindo antes. Não, agora vamos ter um lugarzinho que ele vai ter, olha a preocupação, um cantinho dele, esse homem é homem de Deus, ele vai pregar, onde é que ele vai estudar ali, ter um momento de descanso para orar, vamos preparar uma coisa. Então, isso não acontece assim, do nada. Isso é consequência da segunda lição aqui, de um reconhecimento no coração. E aí agora essa mulher, ela demonstra bondade através de ações concretas, muitas vezes surpreendentes. E é isso que eu queria desafiar você também. Demonstre bondade através de ações concretas, não só de intenções. Ah, eu queria fazer isso, aí eu pensei em fazer isso. Faça alguma coisa, nem que seja um bolo para alguém. Faça alguma coisa, nem que seja um bilhetinho, mas transforme aquilo que você tem no coração em uma ação prática, concreta. E com essa mulher, eu ainda diria assim, não qualquer ação, mas uma ação surpreendente, para que Deus seja glorificado e para que possa entrar para a história como nós vimos aqui. E não é só essa mulher que entrou para a história, não. Quero lembrar para vocês de uma outra história de mulher também, que pensou, refletiu e demonstrou bondade através de ações concretas e surpreendentes. Eu estou falando de Maria, irmã de Lázaro. Ela tinha um perfume, herança de família, talvez, porque era muito caro aquele negócio, e ela tinha aquele bálsamo puro, nardo puro. E ela pega aquilo ali, quando ninguém estava esperando, ela derrama na cabeça de Jesus, surpreendentemente. É claro, quando você faz uma coisa dessa, sempre vai ter uns que, para que esse desperdício? Podia ser dado para os pobres? E Jesus, epa, alto lá, não fale isso com essa mulher, porque ela praticou boa obra para comigo. Os pobres vocês sempre têm diante de vocês, mas eu não. Observe como essa prática, às vezes aqueles que estão sempre semeando o bem, poucas vezes são reconhecidos. E o próprio Senhor Jesus disse
Os pobres vocês têm sempre, vocês estão sempre fazendo boas ações, mas eu não. Essa mulher fez boa ação, Jesus gostou disso. Jesus aprovou, e mais, Jesus ainda disse, ela fez o que pôde, o que estava ao alcance dela, ela fez, e mais, onde for contada a história do Evangelho, conta o que essa mulher fez para mim. Aqui, 2000 anos eu estou contando a história dela. Porque a sua atitude foi uma atitude de um coração que reconhecia quem era de fato Jesus Cristo, e agora ela quer demonstrar, ela planejou, ela pensou, não foi uma coisa assim do nada. Deu vontade agora de fazer alguma coisa. Não, ela demonstrou bondade, igual a mulher sunamita aqui no texto. Ela primeiro conversa com o marido, ela não passa sob a autoridade dele, fala, já fiz, amor, só paga lá agora. Não, ela sabe, é uma mulher submissa, conversa com o marido, botou as coisas no devido lugar, demonstrou uma bondade de uma forma concreta, e sem esperar nada em troca. Meus irmãos, eu diria que Cristo fez isso conosco. Ele nos surpreendeu. Porque todo mundo esperava um Messias, que talvez um líder político que fosse reinar sobre Israel. Ele veio e doou a vida, enfrentou a morte, venceu principados, potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Suportou tudo por amor a nós. Quem pôde fazer o que ele fez por nós? Ele superou qualquer expectativa, que ninguém nem esperava que ele fizesse isso, tão perfeito como ele fez, como ele é. Tudo que ele fez foi da melhor maneira, para trazer salvação a gente miserável como eu e você. Aqueles que entenderam o grande amor de Deus, a bondade de Deus, esses vão ter uma fé demonstrada em boas obras. E como consequência disso, talvez você não queira fazer esperando nada em troca, apenas como fruto de gratidão no seu coração. Mas eu nunca vi uma fé verdadeira que não fosse honrada. A própria Escritura diz, aos que me honram, honrarei. Mas aqui o texto de maneira muito especial, o profeta ficou inquieto com aquilo, a gente tem que fazer uma coisa para pagar o que essa mulher fez, e ela nem aí, não precisa de nada, que é isso, está ótimo aqui, quer nem uma Bíblia nova, não, está bem, eu não preciso de nada, eu tenho tudo que eu preciso. Mas havia coisas no coração daquela mulher que eram sonhos antigos, que ela tinha, quem sabe, até desistido, mas agora o homem diz, daqui a 1 ano você terá um filho. Como eu disse no início, às vezes a gente semeia coisas sem esperar nada em troca, e quando a gente menos espera, o pão que lançamos sobre as águas, volta. Aquela que agiu com generosidade, com reconhecimento, com bondade, é agora uma mulher recompensada por algo que ela nem esperava e que trouxe grande satisfação em sua vida. 1 ano depois, estava ela abraçando um filho, podendo honrar a Deus através da sua maternidade. A história ainda tem outros capítulos, mas eu quero me deter apenas até aqui. E dizer para você também, viva praticando boas obras, tenha fé autêntica e verdadeira, Deus te honrará por isso. Nunca vi uma fé autêntica que não seja honrada, mas eu quero desafiar você a constranger seus semelhantes, começando dentro da sua própria casa. A Bíblia diz que devemos fazer o bem a todos, não é? Mas principalmente aos domésticos da fé. Então, procure, antes de pensar, vou ajudar alguém que está no céu. Não, quem é que está perto? Seu semelhante, seu próximo. Constranja essas pessoas com sua generosidade. Faça sem esperar nada em troca, mas demonstre o seu amor através de ações. A sua fé demonstrada em boas obras. Constranja os outros com o amor do seu coração, que reflete o amor de Deus em sua vida. Segundo, reconheça em seu coração quem são os verdadeiros homens de Deus, as verdadeiras mulheres de Deus, as verdadeiras coisas que Deus botou na sua vida. Reconheça isso. Para um pouco para refletir. De manhã, de tarde, de noite, está mais em casa agora. Para um tempo também para refletir o quanto Deus tem sido generoso para contigo. E planeje, então, fazer algo. Demonstre bondade através de ações concretas e muitas vezes surpreendentes. Nós poderemos ver ações dos crentes que têm uma capacidade em Cristo Jesus de fazerem tantas coisas, mas às vezes estão acanhados ou não pararam para refletir sobre o que eles poderiam fazer.
Nós podemos fazer muitas coisas. Nós podemos ser úteis no reino de Deus. Você pode demonstrar sua fé através de obras. As obras não nos salvam. Nós somos salvos pela fé, independente das obras da lei. Mas as boas obras, elas são como que um selo da fé autêntica. A fé verdadeira é demonstrada em boas obras. Como disse Tiago, mostra-me a tua fé sem obras, e eu com obras te mostrarei a minha fé. Qual é a fé que existe no seu coração? Eu gostaria que você pudesse refletir sobre isso e pedir a Deus: Senhor, me ajude a ter uma fé operosa, uma fé que trabalha, uma fé viva, autêntica, no bendito Filho de Deus. E Deus certamente te abençoará. Que o Senhor nos abençoe. Amém. A fé demonstrada em boas obras evidencia maturidade cristã. Vamos finalizar o culto nesta manhã. Vamos orar, invocar a bênção de Deus sobre nossas vidas. Pai bendito e amado, te damos graças pela tua palavra e suplicamos que ela possa encontrar abrigo e guarida em nosso coração. E para isso precisamos da poderosa ação do teu Espírito para gerar em nós esta autêntica generosidade, reconhecimento e, de fato, ó Deus, ações que possam surpreender as pessoas, refletindo assim a verdadeira fé que existe em nosso coração, que ela possa ser demonstrada em atos pelas pessoas que o Senhor coloca em nosso caminho, as que o Senhor preparou, boas obras que o Senhor preparou para que andássemos nelas. Abençoe a cada um, conceda-nos um domingo de paz e abençoe-nos todos, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Receber, irmãos, a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito estejam sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.